Bom, pessoal, continuando aqui as nossas aulas sobre matemática básica, né? Vou começar falando aqui agora sobre relações trigonométricas, tá? O último vídeo que a gente postou, né? A gente falou sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Se você não viu, dá uma olhada lá, ficou bem bacana o vídeo. Relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo, ok? Bom, se eu for falar sobre relações trigonométricas do triângulo retângulo, eu tenho que conhecer os lados do triângulo assim como eu fiz lá no Teorema de Pitágoras, ok? Porém, quando eu falo relações trigonométricas, esses nomes são mais detalhados, de certa forma, tá? Quando eu falo dos catetos. Bom, a minha hipotenusa continua a mesma, ok? Sempre o maior lado por definição. Então, eu tenho aqui a hipotenusa. Então, para ajudar a lembrar, sempre o maior lado ou o lado fica sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Bom, para eu trabalhar com relações trigonométricas, eu vou ter aqui o seguinte. Vou continuar tendo os catetos, ok? Só que eles vão ser nomeados, dependendo do ângulo de referência, ok? Então, temos aqui cateto, né? Vou tirar ali o S. Nós temos aqui cateto, tá? Esses dois. Bom, então nas relações trigonométricas nós trabalhamos com ângulos, ok? Ou seja, se eu tenho um ângulo aqui, seja ele qual for, vou chamar esse ângulo aqui, sei lá, de alfa, ok? Esse ângulo alfa, qual que é a relação trigonométrica desse ângulo alfa, né? Para dar as medidas dos catetos da hipotenusa. Bom, primeira coisa, vamos nomear os catetos. Sempre que eu tenho um cateto à frente do ângulo, oposto ao ângulo, né, como o próprio nome já diz, esse cateto a gente vai chamar de cateto oposto, ok? Então, vou colocar aqui oposto, tá, em azul claro, da mesma cor do ângulo, tá? Ou seja, esse cateto é oposto a esse ângulo, ok? Então, vou manter esse padrão de cor para mostrar para vocês que o nome do cateto pode mudar de acordo com o ângulo de referência que você toma. Então, eu tenho que à frente desse ângulo alfa, tá, da mesma cor aqui, é o cateto oposto a esse ângulo, ok? Esse cateto que fica logo abaixo, que encosta ao ângulo, tá? Esse cateto que encosta ao ângulo, eu chamo de cateto adjacente, ou seja, adjacente a esse ângulo, toca esse ângulo, ok? Então, o cateto oposto a esse ângulo é o que está na frente dele. E o cateto adjacente a esse ângulo é o que toca ele. Bom, agora vou tomar como referência esse cateto aqui esse ângulo aqui de cima, tá? Vou chamar esse ângulo de beta. Esse ângulo, né, eu vou tomar como referência o que está à frente dele, tá? A frente dele é o cateto oposto a ele, tá? Então, o que era cateto adjacente para esse ângulo de cá, para esse ângulo passa a ser oposto, tá? Porque ele está na frente. Então, vou escrever aqui da mesma cor do cateto para ficar mais claro. Então, para o ângulo, né, na cor laranjada aqui, o beta, eu tenho que esse cateto aqui de baixo, ele é o cateto oposto. E o cateto que toca esse ângulo é o cateto adjacente. Ok? Então, tudo depende do ângulo de referência que você toma, tá? Em alguns exercícios, você tem que tomar o ângulo de referência aqui em cima, outros aqui embaixo, tá? Mas sempre observem isso. O que tiver na frente é o oposto e o que tiver encostando, adjacente. Beleza? Nós temos, então, baseado nisso, algo que a gente chama de relações trigonométricas, tá? As relações trigonométricas que nós temos, das mais simples, tá? Trata o seguinte, a relação que nós chamamos de seno, tá? O seno de um ângulo qualquer, tá? Vou chamar aqui de θ, ele é igual
ao cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Ok? Temos uma outra relação que nós chamamos de cosseno, tá? Cosseno de um ângulo, ele é dado por cateto adjacente sobre a hipotenusa. E uma outra relação que nós temos é entre os catetos, a relação que nós chamamos de tangentes. Vocês vão ver como TG ou TNG, TANG, tá? Mas é sempre tangente. Então, nós temos tangente de um ângulo θ, ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Essas são as três relações trigonométricas que, basicamente, nós vamos tratar. Ok? São essas relações aqui. Bom, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro isso. Seguindo esse exemplo, né, onde nós temos aqui um barco, tá? Chegando a uma torre ou atracando em uma torre, tá? Nós temos uma torre de 45 metros de altura, tá? E traçando um triângulo retângulo imaginário, tomando a parte superior aí, formando 30 graus, tá? Com a hipotenusa, quer-se saber qual é a distância do barco em relação a essa torre, tá? Então, nós temos aqui, desenhando esse mesmo triângulo retângulo, nós temos a relação onde eu tenho aqui 30 graus, né, no triângulo retângulo. Nós temos aqui uma altura de 45, ok? Metros. E eu quero saber essa distância aqui embaixo. Bom, vamos voltar nas relações, né? Identificando aqui primeiro. Se eu tenho esse ângulo como referência e eu quero saber o cateto que está logo à frente dele, esse aqui é o meu cateto oposto. Ok? Esse cateto de cá, ele toca meu ângulo de 30. Então, ele é meu cateto adjacente. Voltando às relações que nós tínhamos ali, a única relação que eu posso trabalhar onde eu tenho apenas cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Ok? Então, vamos lá. Eu quero achar essa distância, então vou só repetir a relação trigonométrica. Nós temos que tangente de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho que tangente de um ângulo qualquer, no caso o ângulo foi definido, que é de 30 graus, é igual a o cateto oposto dado a ele, nós chamamos de D, que é a distância, sobre o cateto adjacente, que é de 45 metros. Isolando D, nós temos que, fazendo a multiplicação cruzada aqui, temos que 45 vezes a tangente de 30, ela vai ser igual à distância, ok? Os valores de tangente, de cosseno são valores tabelados, tá? Mas facilmente pode ser calculado na calculadora também. Bom, então resolvendo aqui essa conta, nós temos então que a distância entre o barco e essa torre, ou a base dessa torre, vai ser de 25,98 metros, ok? Simplesmente usando a trigonometria, nós achamos a distância entre o barco e essa torre, ok? Bom, continuando aqui, vamos usar mais outro exemplo. Nós temos o exemplo agora de um radar, tá? Antena de um radar em relação a um satélite, ok? Eu tenho que esse satélite
ele está a 839 quilômetros de altura, tá? E esse radar faz um ângulo, né, em relação a esse satélite de 57 graus, ok? E eu quero descobrir qual que é a distância entre o radar e esse satélite, ok? Bom, novamente, vamos desenhar o triângulo retângulo para ficar mais simples. Nós temos que para esse triângulo, nós temos a altura de 839 quilômetros, né, de altura. Nós temos que o nosso satélite está aqui em cima, né? Então, vamos escrever aqui o satélite. Nós temos que nossa antena, o nosso radar está aqui embaixo, né? E eu sei que o ângulo aqui é de 57 graus. E eu quero achar esse comprimento S, ok? Para fazer esse cálculo, vamos aplicar as relações trigonométricas. Nós temos aqui o cateto oposto ao ângulo de referência, que é de 57, e temos que encontrar a hipotenusa. Bom, se eu tenho o cateto oposto e quero achar a hipotenusa, eu posso trabalhar com a relação de seno. Sendo assim, nós temos que seno de um ângulo θ, um ângulo qualquer, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo em valores, eu tenho seno de 57 graus é igual ao meu cateto oposto, que é de 839, dividido por S, que é a minha hipotenusa. Se eu quero encontrar o S, isolando o S, eu tenho 839 dividido pelo seno de 57. Ok? Os valores de seno foram dados, né? Seno, cosseno e tangente. Posso aplicar na calculadora também, tá? Resolvendo essa continha, nós temos que S é igual a 1000,39 quilômetros. Ou seja, a distância que eu tenho entre esse radar, né, essa antena, até o satélite, são de 1000,39 quilômetros. Ok? Um outro exemplo, simplesmente para a gente trabalhar com a outra relação trigonométrica, tá? Não tem uma questão de aplicação, né, para esse exercício, mas vamos criar aqui um triângulo só para a gente fazer essa relação, tá? Então, tem um triângulo retângulo aqui. Supondo que eu tenho uma hipotenusa que tem um valor de 20, tá? Dimensional, sem unidade de medida nenhuma. Tem um ângulo aqui na base de 60 graus. E eu quero encontrar esse cateto aqui de baixo. Esse cateto que toca o ângulo de referência é o nosso cateto adjacente, não é isso? Como a gente viu nas relações trigonométricas mais em cima, nós temos que a relação onde eu trabalho com hipotenusa e cateto adjacente é o cosseno, tá? Então, nós temos que cosseno de um ângulo θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Substituindo em valores, temos que cosseno de um ângulo de 60 graus é igual ao cateto adjacente a ele, o que toca a ele, que nós chamamos de x, dividido pela hipotenusa, que vale 20. Isolando meu x, eu tenho que 20 vezes o cosseno de 60 vai corresponder ao valor de x. Temos, então, que x vale 10. Ok? Então, nós temos que, para um triângulo retângulo de hipotenusa 20,
onde esse ângulo vale 60, o seu cateto adjacente tem o valor de 10. Ok? Então, nesse vídeo nós estudamos as principais relações trigonométricas, nós temos outras, né? Mas aí já passa um pouco da matemática básica. Bom, se esse vídeo ajudou você, deixa seu curtir, se inscreve no canal, tá? Ajude a divulgar os vídeos. Tem nossa página no Facebook, Tec Engenharia Mecânica, ok? Se inscreve, curte, né, a nossa página. Bom, qualquer dúvida, comentário ou sugestão de um novo vídeo, deixe aí nos comentários, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.